Senhor. Eu vou começar. Abre aí a tua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 diz assim: Porquanto diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem eu honrarei, porém os que me desprezarem serão envelhecidos. Amém? Amém. Agora vamos lá em 1 Samuel, só para a gente entender a palavra, tá, irmãos? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá, que a palavra vai começar aqui. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltério e com tamborins e com pandeiros de símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e o Deus feriu ali, porque foi prudente, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, E temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, eu já Te louvo e Te glorifico. Senhor, obrigado por essa noite, pela palavra, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus e meu Pai, fale conosco. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Rendemos graças a Ti, meu Deus e meu Pai. Abra o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a palavra dessa noite. Irmãos, aqui fala, Davi traz a arca para Jerusalém. Eu li aquele versículo lá de 1 Samuel para que a gente pudesse entender, porque primeiro começa falando do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, mas vai falar da casa de Eli, vai falar da consequência da negligência de Eli, que era o sacerdote da época, que sabia tudo aquilo que seus filhos estavam fazendo e não corrigia. E veio um profeta e deu uma palavra para Eli, dizendo que iria acontecer por causa da negligência dele. E quando foi no capítulo 4, eu li que aquilo que o Senhor já tinha dito se cumpriu. Se cumpriu a respeito da casa de Eli, e a arca, ela foi levada. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Mas nós sabemos que hoje essa presença tem que estar dentro de nós. Mas era algo que o Senhor tinha dado, o Deus poderoso tinha dado como instrução de construir aquela arca, para que aquela arca ficasse no meio do povo de Israel e simbolizasse a presença do Deus vivo. E aquela arca, ela foi levada, ela foi tomada do povo de Israel. E no estudo que eu fiz, estava dizendo que aproximadamente 70 anos essa arca ficou fora do convívio do povo de Israel. E chega um momento que Davi, ele sente desejo de trazer a arca de volta. E o interessante dessa
essa palavra que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque aqui Davi, chega esse momento que Davi deseja resgatar a arca de novo, trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas nós vamos ver aqui que ainda que Davi desejasse e fizesse com que acontecesse, nós vamos ver que não agradou o coração de Deus. Não agradou o coração de Deus pela forma que foi feito, pela maneira, porque aqui, se você for ver, aqui no versículo 1, vai falar que Davi, e tomou Davi juntas de todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu todo o povo que tinha consigo. Então aqui está falando que Davi, ao invés de primeiro ele intentou no coração trazer a arca de volta, ao invés de primeiro ele orar ao Senhor, ele juntou aquele povo todo, comunicou aquele povo todo e resolveu trazer a arca de Deus. Ele não orou, ele não perguntou ao Senhor de que maneira ele traria de volta aquela arca, e ele assim ele fez. E ele foi com aquele povo. E a gente vai ver que aquele povo estava alegre, a gente vai ver que aquele povo estava com todo tipo de instrumento. Eu entendo que eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Mas só que não estava agradando a Deus do jeito que estava, do jeito que estava acontecendo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo as coisas para o Senhor, para o reino de Deus, e nós achamos que estamos agradando a Deus. Às vezes está agradando o nosso eu, o nosso ego. Às vezes está agradando a nossa carne, mas não está agradando a Deus. Porque aqui a gente sabe que a arca ela foi colocada num carro novo, um carro de boi. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando deu a construção da arca, o Senhor deu diretrizes de como aquela arca seria levada. Ninguém poderia colocar a mão naquela arca. Era um sacerdote que tinha que carregar ela no ombro. Foram feitos na arca argolas para que eles colocassem a vara que ficasse ao ombro para que eles pudessem levar aquela arca. E aí, como Davi não orou, como Davi não perguntou ao Senhor, Davi foi fazendo do jeito dele, e ele colocou, eles acharam que um carro novo, né, ia agradar o coração de Deus. Mas aí é o primeiro erro dele, porque não era desse jeito que a arca poderia sair daquele lugar para voltar para Jerusalém. Tinha uma diretriz que o Senhor já tinha deixado. E às vezes nós achamos que vamos servir a Deus quebrando as diretrizes de Deus, os mandamentos do Senhor, achando que estamos agradando ao Senhor. Mas não é isso que eu quero falar, porque aqui nós vemos que aí eles vão festejando, se alegrando, louvando com os instrumentos, e aí a Bíblia vai dizer que aquele carro, porque era uma estrada da época, não era asfaltada, então a gente imagine como que não era aquela estrada. E começou a balançar. E para a arca não cair, tentou segurar a arca, e quando ele coloca a mão na arca, ele é fulminado ali. Então você imagine, um momento que era uma festa, aí vem uma morte. E foi o próprio Deus. Porque estava tudo errado. E é isso que precisamos entender. Mas o Senhor, Ele estava falando comigo a respeito dessa palavra, porque aqui era a arca, era algo que simbolizava a presença do Senhor. Eu acredito que todos nós já temos essa presença dentro de nós. Mas eu te pergunto nessa noite para você e para mim, o que foi levado, o que nós perdemos, que nós queremos trazer de volta para a nossa vida. Porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra. E aqui ele foi falando, para que você consiga trazer de volta, você vai ter que orar e você vai ter que me perguntar de que maneira, porque ele vai dar a estratégia de como nós precisamos fazer. Porque às vezes nós nos empolgamos, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós precisamos o que? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque se o Senhor habita em nós, nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar e falar: Senhor, o que eu faço? De que maneira eu vou agir? De que maneira eu vou falar? De que maneira eu vou me conduzir nessa situação para que eu consiga de volta aquilo que foi embora, aquilo que eu perdi? Porque eu tenho certeza, se o Senhor falar que não, vai
dar estratégia, e se nós obedecermos, e se nós confiarmos, se nós estivermos fazendo aquilo que Ele estiver mandando, com certeza teremos êxito. Com certeza, porque Deus é fiel. Porque aqui só deu errado porque começou errado. Começou errado porque Davi não orou. Começou errado porque não era daquela maneira que a arca teria que ser levada. Começou errado porque ele, primeiro, para não se indispor com os homens da cidade, porque na época era assim. Tinha quem era o sacerdote, tinha quem era o rei, mas aí se não falasse com os anciões, dava confusão. Mas antes de nós falarmos com os anciões, antes de você pedir a opinião de alguém, antes de você pedir a alguém, conversar com alguém, ore primeiro ao Senhor. Peça primeiro ao Senhor, até para colocar uma pessoa que vai falar contigo, te dar uma direção que glorifique o nome do Senhor. Porque às vezes a gente vai pedir uma opinião de alguém, vai conversar com alguém, e a pessoa vai vir falando coisas que não tem nada a ver. E não é isso que Deus quer. E aqui ele errou porque ele falou primeiro com os homens da cidade o que ele queria fazer, ele não foi falar com Deus. E as coisas foram dando errada. Então era algo que tinha tudo para dar certo, mas deu errado porque eles começaram errado. Porque primeiro ele não orou e depois ele colocou a arca em cima de um carro novo. E quantas das vezes nós não temos deparado com a igreja do Senhor vivendo novo, vivendo esse século, mas fazendo tudo de qualquer maneira, achando que está agradando a Deus, achando que Deus está sendo louvado, achando que Deus está sendo glorificado, e muitas das vezes o Senhor não está no negócio. Às vezes a nossa carne se alegra, a gente fica feliz porque a gente acha, porque se o culto é para o Senhor, tem que agradar primeiro a Ele. Ainda que a gente sinta a presença de Deus, ainda que a gente glorifique a Ele, porque o culto é para Ele, mas Ele é que tem que receber, Ele é que tem que se alegrar, Ele é que tem que, para que isso aconteça, a gente precisa fazer de acordo com o que a palavra tem nos ensinado, não pode ser de qualquer maneira. Hoje nós vemos pessoas, às vezes, que ainda enche a cara e vai louvar, vai sentar no instrumento. Então, de qualquer maneira, não estou aqui julgando nem apontando, cada um sabe aquilo que faz. Mas aqui a gente vê qual foi a atitude de Deus com essa situação. E o Senhor foi bem claro que nós perdemos, o que foi levado, que nós queremos trazer de volta. O Senhor estava falando às vezes, irmão, que nós perdemos é o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente tem que buscar, nós que temos esse Senhor, porque tem momentos da vida da gente, tem lutas, tem adversidade, que a gente esfria, que a gente desanima, que a gente fica prostrado. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é esse relacionamento, porque Davi, ele queria que aquela arca voltasse para aquele lugar, para Jerusalém. E às vezes nós perdemos sim essa intimidade, esse relacionamento, esse fluir de quando nós estamos louvando, de como nós estamos adorando, de como nós estamos meditando na palavra. Por isso que a Bíblia vai dizer, buscar o meu reino e a sua justiça, que as demais coisas ele vai acrescentar. Mas tem tantas coisas que se foi, que se perderam, que hoje a gente quer trazer de volta e não sabemos como vamos lidar com a situação, ou como vamos fazer. E o Senhor estava falando ao meu coração, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, é começar a orar, para que eu possa responder, para que eu possa te direcionar, para que eu possa falar. Porque aí sim nós vamos fazer de acordo com aquilo que o Senhor vai nos dar como direção para a gente ter êxito naquilo. Porque senão a gente vai fazer tudo errado de novo, continuar errando, como muitas das vezes nós estamos errando, batendo na mesma tecla. E não é isso que o Senhor quer. E quantas coisas, às vezes, a gente perde a nossa autoestima, a gente perde o nosso primeiro amor, tantas coisas no decorrer da nossa vida a gente vai perdendo, a gente perde na nossa vida financeira, porque a gente não sabe administrar, a gente perde na nossa vida sentimental, a gente perde na nossa vida emocional. São muitas perdas que nós temos. Quando nós, que dizemos que conhecemos esse Senhor, não colocamos Ele em primeiro lugar. Porque aí a gente começa a orar, a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai nos aquietar. E se Ele te deu certeza que Ele pode fazer isso, confia, descansa nesse Senhor. Porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, a gente às vezes acha que é na força, a gente acha que é impondo,
conseguir, não é desse jeito. Porque aqui, do jeito que Davi fez, não agradou o coração de Deus. Deu errado, não deu certo. A arca não voltou naquele momento. Mas por que ela não voltou? Se ele tivesse orado, com certeza o Senhor falaria: ô Davi, olha só, não é homens, não é carro novo, não é em cima de uma carroça, ainda que seja um boi que nunca tinha sido usado, ainda que seja uma carroça nova, não, são um sacerdote que vai levar. A arca tem as argolas que foi feita do lado. Você vai chamar o sacerdote para carregar essa arca, aí vocês vão louvando, vocês vão glorificando, aí sim ela vai chegar no seu devido lugar. E não foi isso que aconteceu. Então é noite de você parar e pensar: o que você perdeu? O que você quer de volta? É uma palavra que o Senhor está falando para todos nós que estamos aqui, porque o Senhor não vai falar para quem não está. O Senhor está falando para nós que estamos aqui, para aqueles que vão assistir, para aqueles que vão ouvir. Porque se nós pararmos, tem sempre alguma coisa que nós perdemos. E às vezes foi negligência nossa. E nós precisamos, em primeiro lugar, confessar para o Senhor: Senhor, não ficar arrumando desculpa. Senhor, foi eu que errei. A negligência foi minha. Mas hoje eu quero isso de volta. Me dá uma estratégia, me dá uma direção, me mostra como eu devo fazer. Se o Senhor tem isso para a minha vida ainda, me dá um sinal, mas sempre na dependência do Senhor, sempre buscando esse Senhor e aguardando, porque às vezes você vai orar, Ele não vai te responder de imediato. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: batei, batei e dá-se-vos-á. Tem que bater, irmãos. E se é algo que você quer, bate. Bate, mas bate com o teu coração em paz. Bate com a certeza da vitória. Bate com a certeza da restituição. Confia. E tem hora que o Senhor vai falar para a gente esperar. Tem hora que o Senhor vai falar: espera, aquieta o teu coração. Não se precipite de novo. Não faça dessa maneira. Não impõe nada. Não queira nada à força. Só confia. Porque aqui a única coisa que eles precisavam ter feito era ter carregado aquela arca da maneira que Deus já tinha dito que aquela arca seria carregada. Era só isso. Era só isso. Foi aqui. E aí ele só iria fazer isso se ele tivesse orado. Que aí eu tenho certeza, se ele tivesse esquecido ou se ele não tivesse ouvido falar da diretriz que Deus tinha dado para a arca, o Senhor ia falar para ele, porque a intenção do coração de Davi era bom. Irmãos, às vezes a intenção do nosso coração é boa, mas a atitude, a forma que nós vamos agir, não agrada o coração de Deus. Então a gente precisa entender que a gente precisa, mas tem que orar. Tem, irmãos, tem que orar. Se nós conhecemos esse Senhor, servimos esse Senhor, tem que orar sim. Porque a intenção dele era levar de volta a arca para Jerusalém. Era algo que foi saqueado, que foi roubado, porque o povo de Israel negligenciou. E eles viveram essa situação, passaram por essa situação. A intenção era boa, mas a atitude, a forma que foi feita, não agradou o coração de Deus. E por isso deu errado. E na nossa vida também, muitas das vezes, a nossa intenção é boa, mas nós vamos fazer errado. Nós vamos fazer de um jeito que não glorifica o nome do Senhor. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que você precisa, porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, irmãos, é muito lindo quando a gente pede ao Senhor uma palavra, e o Senhor te dá uma palavra, e o Senhor vai falando, Ele vai revelando a palavra, e é muito lindo quando a gente vai vendo o cuidado que Deus tem com cada um de nós, porque se o Senhor está falando isso hoje, é porque tem pessoas aqui, eu me incluo nisso, com coisas que precisam ser retornado para nossas mãos, ser devolvido para nossas mãos. Tem pessoas aqui que perdeu alguma coisa, ainda que foi por negligência. Mas o nosso Deus é um Deus que perdoa. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de compaixão. Então o que eu entendo que Ele está falando nessa noite? Que tem coisas que precisam ser resgatadas. E se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós confiarmos no Senhor, se nós dependermos desse Senhor, vai chegar nas nossas mãos de novo. Vocês creem? Irmãos, é uma palavra revelada de Deus. E o Senhor tem isso para as nossas vidas. Eu não sei o que você perdeu.
Eu não sei o que está te incomodando, eu não sei o que você quer de volta, mas Deus sabe o porquê dessa palavra, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque aqui, o desejo do coração de Davi era esse. Qual é o desejo do teu coração? Porque é interessante que essa situação da arca não foi no tempo de Davi, foi no tempo de Samuel, foi no tempo do sacerdote Eli, da família de Eli. Mas tudo que o profeta, quando foi à casa de Eli, revelou, a negligência dele, as atitudes dele, se cumpriu. Por isso que eu comecei lendo lá do começo, para que a gente pudesse entender. Davi, ele sabia o que tinha acontecido, ele só queria resgatar aquela arca de novo. Ele não tinha causado aquela situação da arca ter sido levada. Ele queria resgatar a arca de novo. Mas nem por isso, se não foi da forma que o Deus poderoso já tinha dito, não agradou o coração de Deus. Não adianta só a gente ter boa intenção, não, irmão. A gente tem que ter boa intenção e fazer as coisas na direção de Deus, as coisas corretas, do jeito que Deus quer. Porque se Deus falar assim, ó, você ora e espera. Ora e espera, irmãos. Ora e espera. Porque no momento certo ele vai falar, você já orou, você já esperou, agora você vai agir. Agora eu vou te dar as estratégias. Agora eu vou mostrar o caminho. Agora, porque quando você começa a orar, irmãos, a oração ela move o coração de Deus. Você começa a orar, você pode achar que não está acontecendo nada no natural, mas no espiritual o Senhor já está trabalhando em favor da causa. Porque aí a gente lembra das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó era uma muralha, não era qualquer murinho, era muralha. E ela caiu. E foi sem alarde, foi sem confusão, foi silêncio, era só rodeando. E o Senhor mexendo no alicerce daquela muralha para que ela pudesse cair. Então a gente precisa entender que o Senhor ele é poderoso para nos dar direção. E é muito lindo quando o Senhor nos dá direção e a gente obedece. Porque se você começar a obedecer é porque você está acreditando, você está confiando. E mesmo às vezes, irmão, você obedecendo, às vezes não vai dar certo de imediato, não. Mas não é algo que eu quero, eu não tenho que ter paciência. O Senhor já não falou que é poderoso para trazer de volta, para que seja resgatado de novo. Eu tenho que confiar. Aí eu lembro da palavra que a fé, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Eu não vejo, tem coisas, se Deus não revelar, a gente não vê. Mas eu creio, porque uma palavra já foi liberada, então eu tenho que crer. Então, irmão, tem coisas às vezes que no nosso natural, você está obedecendo. Eu preguei sobre Gideão, você só está tendo baixa, está dando tudo errado, as coisas não estão acontecendo. Mas não pense você que Deus está fora dessa direção, não. Porque no natural pode estar dando até errado, mas e o espiritual? Você está conseguindo discernir o espiritual? Você sabe o que está acontecendo no espiritual? Você sabe se essa situação o Senhor já não está abalando todas as estruturas para que isso mude? Nós não sabemos, irmãos. Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que se o Espírito Santo não nos der o discernimento, nós não vamos conseguir discernir. Mas nós precisamos crer na palavra do Senhor. Porque aqui nessa palavra a gente vê o que estava acontecendo. Então não é, a gente vai vendo, e aqui eu fui vendo que parecia, não era nem um culto, parecia um show que estava acontecendo ali. Eles estavam fazendo um show, eles estavam alegres, mas Deus não estava naquilo. Quantos lugares Deus não está mais? Por quê? Porque não tem temor, não tem reverência, não tem santificação, é um oba-oba. Mas cada um no seu cada um. Graças a Deus, a palavra de Deus diz que a gente tem que meditar na palavra, buscar o discernimento para a gente saber. Porque o Senhor é um Deus poderoso que revela quando Ele quer revelar. E quantas das vezes o Senhor não está sendo glorificado? E às vezes está todo mundo achando que Deus se agradou e Deus nem recebeu aquele culto. Porque não foi para Deus, foi para o homem. Porque às vezes é um culto que é para o ego, que é para a vaidade. É cada um querendo ou achando que é melhor
estrela que tem que brilhar é Jesus. Nós estamos aqui como servos do Senhor. Nós estamos aqui como obreiro para servir ao Senhor. Mas quem tem que brilhar, quem tem que ser glorificado, quem tem que ser exaltado é esse Senhor. É o Deus vivo. E eles estavam numa festa com aquela arca em cima daquele carro novo. O nosso Deus, ele é um Deus de novidade de vida. Ele continua sendo. Mas eles acharam que aquele carro, irmãos, poderia carregar aquela presença. Irmão, nós não vamos carregar a presença de Deus de qualquer maneira, não. Ele diz que sem santificação nós não vamos ver Deus. De qualquer maneira, você não vai ouvir a voz, você não vai ter discernimento, você não vai saber como agir. Enquanto a gente achar que a gente vai agir do nosso jeito, do nosso querer, da nossa carne, vai dar errado, vai continuar errando. Porque Davi, quando o cara tenta segurar a arca e ele é fulminado ali, acabou a festa, acabou o show. Foi todo mundo para sua casa. Aí a arca vai para a casa de Obed-Edom. Aí vai para lá. E a Bíblia vai dizer que na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom prospera. A casa de Obed-Edom, o Senhor começa a abençoar, começa a prosperar a ponto de todo mundo começar a comentar. A arca está na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. A família de Obed-Edom está sendo abençoada. A parentela de Obed-Edom está sendo abençoada. Aí Davi entendeu. Aí ele foi buscar o Senhor, para que o Senhor pudesse falar com ele de que maneira ele traria a arca de volta. De que maneira, de que forma. De uma maneira que o nome do Senhor fosse glorificado. De uma maneira que agradasse ao coração de Deus. De uma maneira pautada na palavra daquilo que o Senhor já tinha dito. Porque o Senhor não vai mudar a palavra para nos agradar. Ele não vai mudar essa palavra para, muitas das vezes, nos fermentar. Não, a palavra dele é fiel. Continua sendo fiel. Por isso que ele disse que não é para mudar, não tirar e nem colocar, porque essa palavra é perfeita. E aí ele faz como deveria ter sido. Aí ele traz a arca em festa, em alegria. Aí o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, em nome de Jesus, entenda. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que levaram, eu não sei se foi negligência sua ou alguém veio e te roubou. Eu não sei, eu não preciso saber. Mas o Senhor está falando nessa noite de restituição, de restauração, de restituição, porque essa arca, ela foi restituída de novo. Ela voltou para o lugar dela. Irmão, 70 anos. Quantos anos mais a gente vai continuar sofrendo? Quantos anos mais a gente vai continuar temando com o Senhor? Porque às vezes a gente teima com o Senhor. A gente entende que o Senhor quer uma coisa, a gente quer outra, a gente quer bater pé o tempo todo. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Porque essa situação da família de Eli, do povo de Israel, fez com que essa arca ficasse aproximadamente 70 anos. É muita coisa. E até quando? Quanto tempo mais a gente vai ficar batendo cabeça? Quanto tempo mais a gente vai ficar sofrendo? Quanto tempo mais a gente vai viver dessa maneira? E a gente vê aqui nessa palavra, que eu vou ler para vocês, para não ficar nas minhas palavras, para me finalizar. No 10 do capítulo 6. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom Geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom Geteu 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria.
Irmãos, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Depois que ele ouviu dizer que na casa de Obed-Edom, por que Deus abençoou na casa de Obed-Edom? Eu creio que com certeza, quando Obed-Edom ouviu falar que a arca iria para lá, ele deve ter preparado tudo aquilo que ele sabia que era da vontade do Senhor. Ele fez a vontade do Senhor, por isso que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. 3 meses, irmãos. E fez um grande reboliço, um grande alvoroço. Todo mundo ficou sabendo que a arca estava lá. Só que a arca foi para lá, não foi para ser maldição na casa de Obed-Edom, não. Foi para ser bênção. Se ele já era um homem abençoado, Deus abençoou muito mais a ele. E Davi conseguiu entender de que maneira ele teria que trazer a arca de volta. Em nome de Jesus, entenda. Deus é poderoso para restituir, para restaurar. Mas não do teu jeito, não segundo a tua vontade, não segundo ao seu querer. Mas sempre sendo direcionado na direção que Deus nos der. Se o Senhor está mandando falar, fala. Se o Senhor mandou ficar em silêncio, fica. Se o Senhor mandou esperar, espera. Se o Senhor mandou sair, saia. Se o Senhor mandou ficar, fique. Irmãos, é obedecer. É obedecer aquilo que o Senhor está nos instruindo, aquilo que o Senhor está falando para cada um de nós. Se o Senhor às vezes vai falar, toma uma posição, falta o quê para tomarmos uma posição? Se conserta, falta o quê para se consertar? O Senhor só quer, é por isso que Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Para de ficar fazendo sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E quando aquele sacrifício foi feito, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou e hoje você tem acesso. Você tem acesso para falar para o Senhor, Senhor, a negligência foi minha, foi eu que errei. Para de ficar arrumando desculpa, para de ficar jogando a culpa para o outro. Assume o teu erro. No mundo não fala, assume o teu BO, assume o teu erro. Mas não é para mim não preciso saber da tua vida, não. Dobra o teu joelho, rasga o teu coração. Irmãos, às vezes tem situações que não é arrependimento ainda, é remorso. Tem que se arrepender, tem que confessar, rasga o teu coração. E o lindo é porque o que o Senhor fala? Abre a porta do teu quarto. Irmão, a gente tem privacidade. Quem não tem quarto entra no banheiro, fica na cozinha. Você vai arrumar um lugarzinho para você falar com o Senhor dentro da tua casa. Ali é você e Deus. Ali o que você falar, ninguém vai te expor, ninguém vai ouvir, ninguém vai ficar rindo da tua cara, ninguém vai ficar te caçoando. Rasga o teu coração. Assume. Assume para Deus, Senhor, eu errei, mas eu quero acertar agora. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. E que nessa noite, aquilo que você perdeu, que eu não sei, não preciso saber, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E o Senhor estava falando de restauração, de restituição. Toma posse para a tua vida. E comece a orar. E vai chegar no momento certo que o Senhor vai te dar uma direção, você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai te dar um sinal e você vai entender que é para você, que é com você que Ele está falando. Aí você vai começar a fazer, você não vai ter pressa, você vai confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, eu não quero mais errar. Eu não quero ficar mais sofrendo. Eu não quero ter mais perdas. Aí nós vamos começar a acertar e as coisas vão começar a fluir. Porque aqui, depois dessa situação, a Bíblia está falando que essa arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Então se passaram 3 meses depois dessa situação, dessa confusão. E Davi entendeu da forma que ele precisava trazer a arca de volta. E a Bíblia diz que eles trouxeram a arca numa grande alegria. Aí foi diferente. Aí Deus estava se agradando, porque era do jeito que Deus já tinha dito que queria que aquela arca voltasse. Não era de qualquer maneira, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Graças a Deus, quando a gente entende, como a Bíblia diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que começar a fazer a vontade dEle. Aleluia. Porque as coisas velhas vão se passar e Ele vai fazer tudo novo. E tudo novo, primeiramente, é o ensinamento da palavra, obedecer e fazer a vontade do Senhor. Mas a vontade que a gente faz para o Senhor, irmão, não é só para o Senhor ser glorificado, não. É para a nossa vida também começar a fluir, começar a dar certo, a gente começar a acertar e parar de continuar sofrendo. Então, que nessa noite, que no nome de Jesus, eu não sei
que precisa retornar, mas eu acredito que tem coisas aqui que eu não preciso saber o que é. Eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. Tem áreas, tem situações que precisa retornar para as nossas vidas. A palavra o Senhor está liberando, agora cabe a cada um de nós. E o Senhor está dando toda a instrução, porque aqui é o primeiro erro de Davi. Foi não ter orado ao Senhor. Foi não ter comunicado ao Senhor. O primeiro erro de Davi foi falar para aqueles homens daquela cidade, não se indispor com aqueles homens, mas não pedir primeiro a direção de Deus, aquilo que Deus queria. E a gente vê o caos que foi essa situação. Mas depois dessa situação, porque às vezes a gente precisa errar para aprender, apanhar para aprender. Mas às vezes eu fico perguntando, mas vai errar mas quantas vezes? Vai ficar apanhando quantas vezes? Enquanto a gente não quiser obedecer a palavra. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Pensa aí qual é a área. Se é o emocional, se é o sentimental, se é a área familiar, se é o financeiro. Eu não sei. Foi essa palavra que o Senhor liberou. Que no nome de Jesus, medita depois nessa palavra que você vai ver de que maneira, de que forma que Davi veio trazendo a arca. Ele foi parando, ele foi consagrando, ele foi ofertando, ele foi oferecendo sacrifício. Não foi de qualquer maneira. Você não vai conseguir nada de qualquer maneira. Agora, se você começar a colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida, se você começar a pedir o Senhor para te direcionar, para falar com você, para te dar a direção de como fazer, com certeza. Porque Davi depois, ele conseguiu fazer aquilo que ele desejava, que era trazer aquela arca, a presença de Deus. E eu creio que a presença de Deus já está na nossa vida, já está na tua vida. A única coisa é que tem áreas, tem situações que o Senhor quer restaurar na tua vida. E glória a Deus por isso, porque às vezes tem situações que a gente já deu por vencido. A gente já deu, não tem jeito, não tem solução, não tem para você, não tem para mim, mas para Deus. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Ele continua sendo Deus do impossível. Então não limita o poder desse Senhor. Não seja incrédulo, tenha fé, não limita. Às vezes a gente quer botar o nosso Deus dentro de uma caixinha. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus que rege todo esse universo. Então que nessa noite, eu não sei o que precisa ser restituído, ser restaurado, mas essa é a palavra que o Senhor está liberando para cada um de nós. E que você possa entender aquilo no fundo do teu coração, da tua alma, do teu espírito, aquilo que o Senhor está falando contigo nessa noite. Não tenha medo, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque quando Deus manda, irmãos, Ele garante. Quando Ele manda, Ele garante. E eu tenho certeza que Deus tem restituição e restauração para as nossas vidas.